A gente já sabe o que é FODMAP e para quem é indicada a dieta Low FODMAP. Se você não sabe, você clica aqui no vídeo que eu vou deixar na descrição e a gente vai conseguir conversar agora nesse novo vídeo melhor. Meu nome é Milena Hernandes, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar sobre a resposta entre o consumo de FODMAPs e os sintomas que essa pessoa tem quando ela consome esse tipo de FODMAP e como que a dieta Low FODMAP vai agir em relação a esses sintomas. Então, primeiro, a gente vai relembrar as 3 fases da dieta Low FODMAP. Então, a gente tem a fase de eliminação, que é a fase que a gente faz uma restrição de FODMAPs. Depois, a gente tem a fase de reintrodução e de personalização. Então, por que a gente consegue fazer com que uma pessoa viva normalmente e consuma alimentos que têm FODMAPs, mas não são aqueles alimentos em que tem um FODMAP que aquela pessoa é sensível, porque é isso que a gente busca descobrir, né, na fase de reintrodução. É quando a gente tem um intestino, um organismo que está sem o consumo de FODMAPs, ou consumo bem baixo de FODMAP, a gente vai reintroduzir um por um para a gente ver qual deles que gera uma resposta sintomática. Então, a gente vai colocar ali alguma coisa rica em lactose. E daí a gente vai ver como é que essa pessoa responde a esse carboidrato fermentável, a esse disacarídeo. Depois a gente vai colocar algum alimento rico em frutose. Isso é feito sistematicamente, isso é feito durante alguns dias, com porções que vão aumentando durante esses 3 dias, 5 dias, depende do método que você vai utilizar, da forma que você vai fazer, da forma que você prefere fazer. E com dias também de washout, dias que a gente volta para a dieta Low FODMAP e depois reintroduz o outro alimento, para a gente eliminar qualquer possibilidade de se confundir os sintomas, a reação de um alimento com o outro. E, é claro, se esse alimento desencadear muitos sintomas, a gente tem que esperar esses sintomas irem embora para reintroduzir o próximo. Então, no melhor dos cenários, né, a dieta Low FODMAP dura 2 meses, 3 meses. Mas, no pior dos cenários, às vezes a pessoa vai ter uma reação ali muito sintomática, vai ter muita dor, vai ter muitos sintomas. A gente vai ter que prolongar esse período, porque vai ter que esperar passar os sintomas, tá? Então, nunca prometam também, a gente vai acabar a dieta Low FODMAP em 2 meses. Às vezes não, às vezes precisa de um tempinho mais. Por outro lado, também, se a pessoa já sente sintoma no primeiro dia de reintrodução, você pode cessar ali, você pode parar, não precisa fazer os 3 dias de reintrodução, fazer a pessoa sofrer sem motivo, tá? Então, como que age a dieta Low FODMAP? É o seguinte, então vamos lá. Linha vermelha, sintomas. Linha azul, ingestão de FODMAP. Então, numa vida normal, né, brasileiro, temperando as coisas com alho, cebola, comendo batata doce, repolho, abacate, fruta madura, espera a banana ficar quase podre para poder comer, uma fruta bem docinha, suco de fruta, fruta desidratada, leguminosa, feijão, que mais? Trigo, pão todo dia, tudo isso, todo esse consumo altíssimo em FODMAP, né? Que a gente tem normal, é normal, gente. São alimentos normais, alimentos saudáveis, as leguminosas, né? Alguns grãos, tipo trigo, alimentos para temperar também, alho, cebola, alho poró, também são alimentos ricos em FODMAPs. Então, consumo alto de FODMAP, muito sintoma, muito sintoma. Quando a gente pega essa linhazinha rosa, vermelha, claro aqui, é a linha, a faixa, onde eu começo a ter, onde os sintomas começam a me incomodar. Então, é onde os sintomas, onde eu não tolero mais esses sintomas, essas dores, esses desconfortos. Então, eu tô com o meu consumo de FODMAP lá em cima, eu tô com sintomas lá em cima também. A dieta Low FODMAP, então a primeira fase da dieta Low FODMAP, a fase de eliminação, onde a gente abaixa ao máximo o nível dos FODMAPs, tem a intenção de reduzir os sintomas. Então, a gente diminui, não tem como excluir completamente, porque tem muito alimento que tem FODMAP, a gente teria uma dieta muito restrita. Então, a gente diminui ao máximo esse nível, esse consumo de FODMAPs, e a gente vai, consequentemente, se essa pessoa tem uma sensibilidade aos carboidratos fermentáveis, a gente vai ter uma melhora dos sintomas. Então, diminuiu o sintoma, foi para baixo dessa linha de tolerância. Então, foi para baixo do incômodo.
fez a pessoa se sentir bem, fez ela parar de ter aquele estufamento horrível, ou muitos gases, ou mudança do hábito intestinal. Ótimo, ficamos ali um período com a fase de eliminação, até chegar a hora de fazer a reintrodução. O que acontece na reintrodução? A gente vai aumentando gradativamente o consumo e vendo como é que esse organismo responde. Então, ver ali a primeira escadinha, você não teve um aumento dos sintomas, mas a segunda escadinha você teve, e chegou ali naquela faixa de tolerância. Daí, a terceira escadinha também não teve aumento dos sintomas, né? Na verdade, teve um aumentozinho do sintoma, mas não chegou naquela faixa de tolerância. E depois, a quarta escadinha também teve um grande aumento dos sintomas. Então, essas duas escadinhas que aumentaram os sintomas são subgrupos de FODMAPs em que essa pessoa é muito sensível. É um alimento que ela vai ter que evitar, que ela vai ter que consumir em pequena quantidade sempre, porque senão isso pode causar sintomas, pode causar dor, pode causar estufamento abdominal, qualquer sintoma que ela tenha ao consumir FODMAPs. Depois da fase de personalização, a intenção é que a gente consiga aumentar o consumo desses FODMAPs a ponto dos sintomas sempre ficarem abaixo da linha. Então, a gente entende qual alimento que a gente vai voltar a consumir normalmente, qual vai ser um alimento que vai ser consumido de vez em quando, ou um alimento que vai ser evitado ao máximo, mas se for consumido, a gente pode, inclusive, ter alguns fatores para ajudar essa pessoa a digerir esse carboidrato, né, fermentável, então algumas enzimas digestivas, ou algumas técnicas também de cocção dos alimentos, de pré-preparo dos alimentos, deixar de molho, comer alimento assim, assado, em conserva. Tem várias coisas que a gente pode fazer em relação aos alimentos para diminuir um pouco o teor de FODMAPs dele. A gente também pode reduzir outros alimentos que irritam o intestino, que irritam a mucosa intestinal. Então, o álcool, a cafeína, dá para diminuir tudo isso para que a pessoa tenha menos sintomas e que esses sintomas sempre fiquem abaixo dessa faixa de tolerância, a faixa do incômodo, onde esses sintomas não são mais incômodos. Gases ali, um pouquinho a mais de gases, não vai fazer uma pessoa ficar ali horrível, reclamando, meu Deus do céu. Não vai fazer com que mude o hábito intestinal dessa pessoa. Então, não afeta a qualidade de vida dela. Porque uma pessoa que vive com síndrome do intestino irritável, que é uma das principais indicações para a dieta low FODMAP, ela muitas vezes tem uma piora da qualidade de vida, ela não vai ao trabalho, porque ela precisa ter um banheiro muito perto. É uma pessoa que fica muito sensibilizada também em relação à parte psicológica, à parte emocional, por conta dos sintomas físicos. Então, a gente reduzir os sintomas abaixo dessa linha do incômodo vai ser muito bom para essa pessoa, para ela conseguir manter, né, esses hábitos alimentares e manter uma boa qualidade de vida. Então, aqui o que eu queria mostrar é que os sintomas são dependentes da dose. Então, os sintomas dependem da quantidade de FODMAPs que a gente está ingerindo. Então, uma das recomendações no final, né, na fase da personalização, é não ficar fazendo a festa do FODMAP numa refeição. Então, tudo bem, você pode não ter sintomas exacerbados ali com um grupo, com a lactose. Mas você tem algum, o sintoma aumenta, não tem o que fazer. O sintoma aumenta quando a gente consome FODMAP. E você pode não ter tantos sintomas quando você consome frutanos, que tem no trigo, no alho e na cebola. Mas talvez você fazer uma refeição com todos esses alimentos juntos pode fazer com que você tenha, sim, o sintoma exacerbado, chegue na linha ali do desconforto, porque foi muita coisa misturada. Então, o teor de FODMAP também ele é controlado por refeição. Então, não é legal a gente ficar misturando muito FODMAP na mesma refeição, muito FODMAP no mesmo dia, porque isso pode desencadear sintomas. Então, é sempre dose dependente. Então, depende da quantidade de FODMAP que eu estou ingerindo, a intensidade desses sintomas. Então, foi essa ideia que eu quis trazer nesse vídeo, de que, sim, tem saída, quem tem sensibilidade ao FODMAP consegue ter uma vida normal, mas a gente tem que entender também qual que é o sentido, qual que é a função de uma dieta low FODMAP. É realmente abaixar esses sintomas, meio que acalmar esse intestino, reintroduzir um por um, para ver o que desencadeia sintoma e depois fazer uma personalização. Mas ainda assim, com personalização, a gente precisa recomendar algumas coisas e fazer o paciente entender que a quantidade de FODMAP que ele consome está relacionada com a quantidade de sintomas que ele tem, e consciência
conscientizar ele cada vez mais para evitar o consumo de FODMAPs excessivamente, no mesmo dia, na mesma época, um momento que ele esteja mais fragilizado, mais sensível também, isso pode piorar, né? Sintomas psicológicos também alteram nosso funcionamento intestinal, nossa microbiota intestinal. Então, é importante a gente sempre desenvolver a consciência do paciente e também conseguir passar esse conhecimento. Então, eu espero ter esclarecido essa questão, espero que vocês tenham gostado do vídeo, me conta o que vocês acharam nos comentários, vamos falar mais sobre isso e a gente se vê no próximo